voltamos falando de saúde. Você é fumante? Vem aí o dia de combate ao tabagismo. Preste atenção. Tabagismo, na verdade, é uma doença. É uma doença considerada pela Organização Mundial da Saúde, porque existe no cigarro a nicotina, que causa dependência física e psicológica. O tabagismo, no Brasil, nós temos por volta de 11% da população acima de 18 anos que é tabagista. E no mundo nós temos 5 milhões de fumantes, considerando o planeta como um todo. Geralmente, o que leva a pessoa a iniciar no tabagismo é por volta da adolescência e até hoje em dia da pré-adolescência. As crianças começam a experimentar o cigarro na faixa etária de 10 a 15 anos de idade e muito comumente antes dos 19 anos. Geralmente as crianças começam ou porque vê o pai ou a mãe em casa que fumam, ou porque eles veem algum outro parente que fuma e às vezes até incentiva a acender o cigarro, como por exemplo, pessoas que moram na zona rural e o pai junto com a criança pede para ela acender o cigarro de palha, porque elas querem se reafirmar como se fossem adultas e às vezes porque tem problemas em casa e o cigarro por si só passa a ser como um companheiro ou uma forma de extravasar um pouco da sua ansiedade. A partir do momento que esse jovem começa a fumar, em 3 meses a dependência está instalada e aí ele não consegue mais sair da dependência. O fumo passivo realmente é um problema grave hoje em dia e é um problema que tem que ser sempre cuidado. Por quê? A fumaça que sai da ponta do cigarro, ela tem 3 vezes mais monóxido de carbono e pelo menos 20 cancerígenos. E a pessoa que respira aquela fumaça, ela não tem aonde filtrar. Então ela respira aquela fumaça com substâncias químicas puras. A partir daí ele pode ter uma incidência de 30% de ocorrência de câncer de pulmão e 40% de incidência de ter um infarto do coração. Então, com certeza, se você tiver alguém perto de você que esteja fumando direto, sem parar, você pode pedir para a pessoa não fumar perto de você ou sair fumar num ambiente livre, onde circule o ar, para que aquela fumaça tóxica possa se dissipar. Tá aí então, deste dia 31, dia de combate ao tabagismo. E atenção, a Polícia Militar acaba de apreender 45 quilos de maconha. Fato que aconteceu na rua Quitéria Pereira, no bairro Palmital. E foi meio sem querer, porque foi a briga de 2 mulheres. E a polícia foi até lá. Uma delas, a mulher do traficante. E aí, apurando aqui, apurando ali, a polícia chegou até uma residência onde estava toda essa droga, além de armamento e munição. Tá aí. Belo trabalho da Polícia Militar. Destaque do momento, a imprensa nacional está aqui manchetando. Está aqui o abastecimento de combustível. Gradativamente começa a voltar ao normal em todo o território nacional. Para o governo, as negociações estão encerradas. O governo avalia que todas as reivindicações dos caminhoneiros foram atendidas nas negociações que se estenderam durante toda a semana passada e na edição das 3 medidas provisórias enviadas ao Congresso Nacional. As negociações com os caminhoneiros terminaram e o governo espera agora que eles retomem ao trabalho para garantir o abastecimento de forma gradativa. Nós estamos naturalmente esperando que este movimento de retomada da atividade acelere no curso do dia de hoje e amanhã, para que a gente possa caminhar no rumo da normalização do abastecimento. É um momento que a gente tem informações de praticamente todos os estados da federação, em que começa a haver uma retomada no andamento dos caminhões nas BRs,
mas ainda não é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional explicou que em alguns estados a situação já está praticamente normalizada. Ele falou ainda quais áreas vão merecer atenção especial do governo e fez um balanço de alguns serviços já retomados. Nós já abastecemos os aeroportos mais importantes do país, aqueles que são fundamentais e hubs. As próprias companhias aéreas adotaram medidas administrativas e logísticas muito inteligentes que resolveram alguns problemas. Já normalizamos os abastecimentos, como eu já falei, para as termoelétricas mais importantes ou mais críticas, Rondônia e Roraima. O governo também negocia para evitar a greve anunciada pelos trabalhadores da Petrobras. A Petrobras está cuidando de ver se consegue, no diálogo, no processo de negociação responsável, fazer com que não aconteça essa greve num momento que é profundamente delicado, em decorrência das outras circunstâncias que nós estamos convivendo no que tange aos derivados de petróleo, a necessidade da gasolina, do óleo diesel. E atenção, o Ministério da Saúde acaba de anunciar a prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe. Deveria terminar nesta sexta-feira, foi prorrogada a campanha até 15 de junho. A justificativa do governo foi toda essa confusão com o movimento dos caminhoneiros. Mas é claro que tem outro motivo também, a gente já destacou aqui. Baixa adesão à campanha e exatamente por isso o índice de cobertura vacinal não foi atingido. Campanha de vacinação contra a gripe está prorrogada até dia 15 de junho. Bem, segundo o governo, o preço do diesel vai cair 46 centavos por 2 meses. E aí, o reajuste deverá ser mensal. Agora, o ministro da Fazenda, ele se perdeu, provando que o governo Temer realmente está perdido. Primeiro, ele anunciou uma compensação, que os impostos iriam subir para compensar a queda do diesel. E aí, nesta terça-feira, voltou atrás e disse que foi mal interpretado. Na verdade, ele falou uma coisa e aí, como pegou muito mal perante os brasileiros, que já estão bravos com esse movimento, teve que corrigir. O ministro da Fazenda explicou como o governo federal vai garantir os recursos para cobrir as despesas resultantes da negociação com os caminhoneiros. O custo será de 9 bilhões e meio de reais. 3 bilhões e 800 milhões de reais serão de um corte no orçamento. Os outros 5 bilhões e 700 milhões de reais virão de uma reserva de contingência, uma sobra que está prevista no orçamento deste ano. Será um desconto de 46 centavos no preço do diesel, 16 centavos da queda dos impostos, valor a ser compensado com a reoneração da folha de outros setores. Os outros 30 centavos virão de subsídios. Essa primeira redução de 16 centavos, ela é neutra do ponto de vista fiscal, porque terá a compensação no exercício financeiro de 2018. Quando é que isso chega na bomba? Tão logo aprovado o projeto de reoneração da Folha, que permitirá ao senhor presidente da República sancionar o projeto e encaminhar os atos legais para redução do PIS, do PIS/COFINS, zerar a CID e apresentar as medidas de compensações complementares à reoneração da Folha. O segundo componente da medida, portanto, de 30 centavos para a gente chegar na redução de 46 centavos. Esse adicional de 30 centavos, como é que isso funciona? Isso será uma subvenção econômica de 30 centavos por litro de diesel. Evidentemente que isso é uma despesa imprevista e, portanto, não estava no Orçamento Geral da União. Nos termos da lei, toda vez que você tem uma situação imprevista, urgente e relevante como essa, eu acho que quanto a isso não há dúvida por parte de ninguém, nós podemos recorrer
ao crédito extraordinário. Com esse cálculo, o Ministério da Fazenda aponta que mesmo com a redução de 46 centavos no preço do diesel, a meta fiscal e orçamentária será cumprida. Além disso, essas medidas garantem a autonomia da Petrobras, a competitividade do mercado e também o respeito à lei de responsabilidade fiscal. Essa redução no valor do diesel valerá por 60 dias. Depois, os reajustes vão ser feitos uma vez por mês. Nós temos que fazer pelo menos duas medidas provisórias. Uma que é a criação desse programa de subvenção de 30 centavos por litro de diesel consumido no Brasil, de agora até o final desse ano. Segunda medida provisória é o crédito extraordinário, que vai dar a contrapartida orçamentária para a realização dessa despesa. O ministro da Fazenda primeiro disse que teria que haver uma compensação de alta de impostos para compensar a redução no preço do diesel para os caminhoneiros. Como pegou muito mal, teve que voltar atrás. E como o governo Temer está perdido nessa questão, aliás, ele não poderia ter deixado a situação chegar onde chegou, deveria ter negociado com os caminhoneiros, menosprezou uma categoria muito forte, o governador Márcio França entrou na negociação e anunciou também medidas para encerrar o movimento. O governador de São Paulo, Márcio França, se reuniu ontem à noite aqui no Palácio dos Bandeirantes com o presidente da República, Michel Temer, e hoje de manhã com representantes dos caminhoneiros autônomos. Desses dois encontros saíram alguns avanços e muitos esclarecimentos que haviam sido pedidos pelos próprios caminhoneiros. Eles queriam oficializar principalmente 3 pontos do acordo. Qual vai ser o valor de referência do óleo diesel sobre o qual o governo vai aplicar o desconto prometido de 46 centavos, a publicação da tabela com os valores mínimos dos fretes e também a promessa de perdão das multas que foram aplicadas durante o período de greve. No fim da reunião com os caminhoneiros, agora há pouco, o governador Márcio França disse que os caminhoneiros se comprometeram a liberar a entrada de todas as refinarias aqui do estado de São Paulo para que os caminhões-tanque possam sair levando combustível para os postos. Esse transporte vinha sendo feito até agora apenas com escolta da Polícia Militar. Segundo o governador, os grevistas também prometeram que vão liberar os bloqueios das estradas do estado de São Paulo, com exceção da rodovia Regis Bittencourt. A gente volta a ter uma certa normalidade dentro daquela situação que estávamos ontem. Certamente todos os números são mais favoráveis, menos interrupção, abastecimento de combustível em especial. Primeiro, nós priorizamos o abastecimento do Estado, das prefeituras, dos hospitais. Agora, nessa nova fase, a gente já está liberando, portanto, o abastecimento normal dos veículos e carros, que aí começa uma vida normal para as pessoas. E meio sem jeito, com toda essa confusão, o presidente Temer, em São Paulo, abriu o Fórum de Desenvolvimento. Aliás, é isso mesmo, o país precisa retomar o caminho do progresso, do desenvolvimento. O presidente fez um discurso rápido, citou o que considerou avanços na área econômica, pregou otimismo e convidou investidores a apostar no Brasil. Sobre a paralisação dos caminhoneiros, Michel Temer fez apenas uma menção indireta. Ele defendeu a forma como o governo agiu, que vem sendo alvo de críticas, inclusive por parte de alguns aliados. Alguns confundem, eu quero dizer isso em letras garrafais, a vocação para o diálogo com eventual leniência política ou fraqueza política. Na verdade, é justamente o oposto. O diálogo é da própria essência da boa política e da democracia. É, aliás, a sua fortaleza. Aliás, quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, nós exercemos autoridade para preservar a ordem e os direitos da população. O presidente chegou ontem a São Paulo e se reuniu com o governador do estado, Márcio França. O único compromisso oficial previsto para hoje era a participação aqui na abertura do fórum. Mas é provável que o presidente se encontre com aliados em São Paulo, como o presidente da Federação das Indústrias do Estado, Paulo Scaff.
Tá aí então. E 2 destaques com relação a prazo. Atenção, está terminando a campanha de vacinação do rebanho contra a febre aftosa dia 31, e atenção, você que tem veículo placa final 2, está terminando o prazo para o licenciamento. E a informação final, o SESC, Serviço Social do Comércio, apresentou hoje em Marília o projeto de sua unidade. Está aí no bairro Portal do Sol, 21 mil metros de área construída. Realmente será uma beleza. Construção deve começar no meio do ano que vem e ser concluída em 2022. 21 mil metros de área construída. Realmente o SESC terá uma bela unidade aqui em Marília. 60 milhões de reais serão investidos pelo SESC e a Faculdade de Arquitetura da Unimar tendo uma participação muito importante nesse belo projeto. Marília, portanto, até 2022 ganha a unidade do SESC. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Taust. Cadastre-se no site e participe. Taust, faz toda a diferença.